Olá, queridos alunos, alunas, professores, funcionários e amigos da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie. Estamos começando mais um momento de devoção, momento de leitura da Palavra de Deus, momento de cânticos espirituais e um momento de pregação da Palavra do Senhor. Fique conosco, nos acompanhe, consagre a sua vida, cultue a Deus, aproveite esse tempo para que a sua devoção ao Senhor seja totalmente dedicada, seu coração consagrado, e que ao terminarmos esse momento de devoção, Deus tenha sido honrado e a sua vida abençoada, edificada. Deus nos abençoe, seja bem-vindo para este momento de devoção. Amém. Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor! Louvai o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família, e alegre seja mãe de filhos. Aleluia. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitar de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Vamos orar? Queremos te bendizer, Senhor, queremos falar bem do Senhor aqui, nesse momento, queremos adorar o Senhor porque Tu és Deus, o único Deus verdadeiro.
Te louvamos, te agradecemos de todo o coração pela oportunidade de buscarmos ao Senhor com liberdade em nosso país. Te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas lindas por nós. Agradecemos, ó Pai, pela saúde, agradecemos por nossa família, por nosso trabalho, por nossa escola. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Te bendizemos, Senhor. Queremos testemunhar diante, Senhor, de todas as pessoas, daquilo que o Senhor tem feito por nós e de quem o Senhor é por nós. Obrigada, Senhor, pela salvação em Jesus e pedimos que esse tempo, Senhor, seja de crescimento, de ouvirmos Tua palavra, Senhor, e de sermos libertos por ela. Nos guarda, Senhor, em nossas famílias, em nossos lares, que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa leitura no livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ver mais uma das atitudes de Davi para enfrentar e vencer o gigante. Capítulo 17, versículo 38 em diante, ele diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Como enfrentar e vencer o gigante? Nós já vimos que é preciso disposição corajosa. É preciso se dispor corajosamente e enfrentar as lutas que surgem na nossa vida. Nós já vimos que é preciso estratégia correta. Davi feriu e depois matou. E agora nós vamos ver em terceiro lugar que é preciso autenticidade verdadeira. Percebam, meus queridos alunos, professores, funcionários e demais pessoas que nos assistem. Quando Davi se dispôs a lutar, quando Davi afirmou que usaria a estratégia correta, e quando Saul entendeu que Davi iria lutar, Saul tentou vestir Davi com a sua armadura. Saul pegou a armadura dele, o capacete dele, a espada dele e colocou em Davi. Só que Saul tinha provavelmente quase 2 metros de altura e Davi tinha no máximo 1,70 m. Quando Davi vestiu aquilo, imagine, ficou grande, armadura grande, capacete grande, escudo pesado demais, a lança, a espada. Davi veste aquilo e tenta andar e não consegue, perdeu a mobilidade, ele não sabia usar aquelas coisas. Não era do tamanho dele, não era adequado com ele. E ele então tira aquela armadura, tira aqueles apetrechos todos, e a Bíblia diz que ele tomou o seu cajado e tomou a sua funda. Funda era uma espécie de um barbante com uma malha no meio, onde ele colocava uma pedra e girava aquele barbante, soltava uma das pontas e a pedra saía, como os nossos estilingues de hoje, só que nós usamos elástico. Davi sabia usar cajado e funda. Davi não sabia usar escudo, não sabia usar toda aquela armadura, não sabia andar com aquilo, além de não saber, era grande demais para ele. Ou seja, Saul queria que Davi fosse lutar com equipamentos que não era dele. Queria que Davi usasse armas que não eram dele. Davi disse para Saul: eu não posso usar isso. Isso não é meu. Isso não me pertence. Ademais é grande. Ademais eu não sei usar. Eu sei usar cajado, eu sei usar funda. E é com isso que eu vou enfrentar o gigante Golias. O que isso nos ensina? Nos ensina que para enfrentarmos os gigantes, nós temos que ir com as nossas armas. Nós temos que usar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós dominamos. Isso significa ser autêntico, autenticidade verdadeira. Significa sermos honestos conosco mesmo e honestos com aqueles que nos cercam.
Se Davi fosse com a armadura de Saul, as pessoas iam olhar e iriam pensar que era Saul que estava lutando, não era Davi. Ninguém via quem estava ali dentro daquela armadura, daquele capacete. As pessoas sabiam que aquela armadura, aquele capacete eram de Saul. Então, se Davi lutasse com aquilo, provavelmente seria derrotado, mas se lutasse com aquilo, ele estaria lutando como Saul, não como Davi. Ele vai sem armadura, sem capacete, ele vai como Davi. Ele vai como um pastor de ovelhas. Ele sabia usar aquilo, e era aquilo que ele tinha que usar. Isso nos ensina, queridos, que nas lutas que nos surgem, nós temos que ser honestos, autênticos, nós temos que usar o que temos. Então você, aluno, está diante de uma prova, de uma dificuldade, está diante desta prova e você tem que se preparar para ela. Você não pode tirar uma boa nota na prova colando, pegando o conhecimento do seu amigo. Porque você pode tirar uma boa nota, mas sair sendo um péssimo aluno. Porque você não domina o conhecimento, você não domina a matéria. Você tem que dominar a matéria. É mais importante você sair com uma nota menor, mas dominando o conhecimento, do que sair com uma nota boa sem conhecer, porque usou equipamentos do outro. Isso é desonestidade. Davi nos ensina aqui que nós temos que ser autênticos. Isso vale para todas as áreas da vida. Nós temos que ser o que somos, usar o que temos. Eu tenho que viver de acordo com os meus recursos, com as minhas posses, com o meu conhecimento, com a minha cultura. Eu não preciso fingir, eu não preciso me vestir como mais rico, como mais competente, como mais intelectual, né? Simplesmente de aparência. O que vale é o que está dentro, não o que está fora. O que vale é o que está interiorizado no meu ser, não o que as pessoas veem. Isso é muito importante para nós. Quando os gigantes surgem na nossa vida, seja no campo do conhecimento, seja no campo das finanças, seja num problema espiritual, seja num problema de família, eu tenho que enfrentar esse gigante com aquilo que eu tenho. Literalmente, Davi estava dizendo para Deus: Senhor, eu tenho um cajado e uma funda, é o que eu sei usar. E é com isso que eu vou enfrentar o gigante. E ele coloca esse conhecimento, coloca esses instrumentos nas mãos de Deus. Ele foi honesto, ele foi verdadeiro, ele foi autêntico. Terceiro princípio para enfrentar o gigante é a autenticidade. Ninguém melhor do que Jesus foi autêntico. Ele foi o que foi. Ele não aceitou nenhum tipo de outra proposta, outro caminho. O diabo até ofereceu para ele um caminho mais fácil, dizendo para ele: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: não, somente diante de Deus a gente se prostra para adorar. Eu prefiro ser autêntico, ir até a cruz, derramar o meu sangue para enfrentar o grande gigante do pecado e vencê-lo, do que seguir por um caminho de desonestidade, por um caminho que corrompe, por um caminho que desagrada a Deus. Terceiro princípio para enfrentar e vencer o gigante: a autenticidade verdadeira. Seja você mesmo. Viva com o que você tem. Faça a prova com o que você conhece. Dê aula com os equipamentos que você tem. Use a sua capacidade, o seu intelecto, a sua formação, as suas ferramentas, os seus equipamentos, as suas armas de guerra. Coloque isso nas mãos de Deus. Consagre diante do Senhor e use isso para que Deus use estas coisas para derrotar o gigante e para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. E que, com disposição corajosa, com estratégias corretas e com autenticidade verdadeira, os gigantes da nossa vida possam ser derrubados, possam ser derrotados e a gente possa sair vitoriosa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouca pra mim. Eu quero inteiro, me quero completo, eu quero todo, eu quero a vida inteira em ti. Faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito,
até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Me olho e me acho em parte, em pedaços, desejo ser um. Meu Deus me recebe, recolhe os meus cacos, traz paz no que eu faço, me torna amigo inteiro de mim. Aqui faz enquanto eu ando, incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Queridos alunos, alunas, professores, funcionários e demais amigos, estamos terminando mais um momento de devoção. Hoje aprendemos que para enfrentar e vencer o gigante é preciso autenticidade verdadeira. Temos que viver com o que temos que ser o que somos, temos que consagrar a Deus aquilo que Deus nos deu. Nossos dons, nossos talentos, nosso conhecimento, nossos recursos materiais, Deus nos deu. Vamos viver com isso alegres, felizes e contentes, usando o que é nosso, não aquilo que é do outro. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida. Vamos orar, encerrando esse momento de devoção. Deus amado, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá
de oferecermos a Ti a nossa vida, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pela Escola Presbiteriana EJA Mackenzie. Obrigado pelos nossos líderes, pelo Dr. Ciro, pela professora Márcia Cristina, pela professora Márcia Nepomuceno, que são os diretores, os coordenadores, os líderes maiores dessa instituição. Obrigado, Senhor, pela coordenação da Zípora e também pela demais pessoas, ó Deus, que trabalham com ela, como a Rafaela, que Tu abençoes, ó Deus, e dirijas e fortaleça a vida dessas nossas colegas de trabalho. Abençoes todas as professoras, ó Deus, todos os funcionários e principalmente os nossos queridos alunos, que a Tua boa mão esteja dirigindo, guardando e protegendo a cada um de nós. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe e até a semana que vem com mais um Momento de Devoção.